Além do porteiro Dejair, 4 pessoas se feriram no desabamento parcial da área de lazer do condomínio de luxo. Apenas o síndico José Fernando Leite Marques se mantém internado em um hospital particular, mas está em estado estável. E agora a gente vai tentar entender um pouco mais o que pode ter ocasionado o desabamento parcial desse condomínio Grand Park. Eu falo agora com o representante do CREA, o José Adilson de Oliveira, e também com o engenheiro civil, Fernando Agostinho. Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem com os senhores? Obrigada por estarem aqui com a gente. Com certeza os senhores acompanharam tudo ontem, né? Eu posso imaginar que vocês ficaram atentos a tudo que aconteceu. É possível dizer qual foi a causa já do desabamento? Bom dia. Bom dia, Andressa. É prematuro apontar uma causa específica, né? Porque vai ser objeto de perícia, que já está ocorrendo através de documentações, mas quando a gente pode tratar na área do parecer, né? O que parece. O que parece foi uma ruptura estrutural causada na região lá da área de lazer. Essa ruptura tem que ter uma causa específica, porque essa só com o objeto da perícia para apontar. Foi ventilado explosões de gás, pode ser uma ruptura estrutural. Via de regra, um acidente ele precisa de dar sinais antes de acontecer. Uma explosão de gás dificilmente aconteceria sem que exalasse um cheiro muito forte de gás antes da explosão acontecer. E não foi relatado? Não foi relatado. Né? Isso aí. A vinculação foi a explosão. A estrutura tem um peso tamanho que a explosão possivelmente foi a ruptura em si. Não foi uma explosão. Esse barulho foi realmente a ruptura, não uma explosão de gás. Não uma explosão de gás. Isso está praticamente descartado, então. O gás precisa de ter a antecedente a ele, tem que ter o odor dele. Em momento algum foi relatado o odor de gás. Nem antes e nem depois do acontecimento do acidente. Agora a gente sabe que o síndico, por exemplo, relatou que o porteiro teria ouvido estalos e por isso ele teria descido até para verificar ali na piscina. Quando ele chegou lá embaixo, ele viu que uma parte da piscina já estava levantada, né? Ele viu que havia algo errado, de repente desabou tudo. Isso pode indicar alguma coisa? Esses estalos podem indicar alguma coisa? Isso aí, André. Saindo da explosão de gás, a gente parte para as patologias, né, para as anomalias encontradas em estruturas. Estrutura, da mesma forma, o acidente costuma emitir sinais antes de acontecer. Então, tem fissuras, trincas, infiltrações, ruídos de grande porte. Isso são tudo sinais de que a estrutura está em movimentação. As consequências dessas características nem sempre são ruptura. Infelizmente, no Grand Park veio a romper e aconteceu o acidente que aconteceu. Poderia ter sido só uma rachadura. Isso, uma deformação, uma infiltração de maior volume, a piscina esvaziar. Mas nesse caso aí aconteceu de uma forma abrupta, então os ruídos, o leigo não tem conhecimento disso. O ruído seria um motivo de se afastar da estrutura. O leigo não tem conhecimento disso, eles foram verificar o que estava acontecendo. Ou seja, se você está no seu prédio, ouve esses estalos que eles ouviram, esse barulho, não se aproxime, fuja. Desocupe isso aí e procure um profissional habilitado que ele vai fazer a dimensão do que está acontecendo. Se é um simples anomalia que precisa de uma recuperação, de um reforço, ou se corre risco de colapso, que é o que aconteceu. O risco de colapso traz, no mínimo, uma perda material grande e acontece um caso de uma fatalidade dessa aí, é irreparável, né? Não tem nem como medir, né? Sem dúvida. Então, assim, os profissionais de engenharia, eles devem ser mais utilizados pela sociedade. De que forma que os profissionais de engenharia poderiam ter ajudado nesse caso? Existem já as normas técnicas que estão muito presas aos profissionais de engenharia e a sociedade como um todo não faz uso delas. Então, para receber um prédio, esse prédio foi entregue aos moradores e ao condomínio como um todo. Fatalmente, não ser o Grand Park, quem recebe esse prédio são leigos, que a gente chama, são as pessoas comuns. São os condôminos, quem comprou os apartamentos. Exatamente. Aí eles não têm condições de fazer uma análise técnica do que eles estão recebendo. Não, eu vou chegar no apartamento, vou olhar, vai estar tudo lindo, esteticamente, vou verificar. Exatamente. Então eu vou falar que está tudo bom. E nisso eu vou permanecer um dia, um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. As normas técnicas, os profissionais técnicos sabem que isso não está certo. Um imóvel, assim como um veículo, tem os seus quesitos de manutenção, revisão e de uso. Diferentemente de um veículo, os imóveis não são respeitados essas manutenções.
Aqueles que já compraram o carro zero, da mesma forma que tem o manual do carro, com aquelas revisões programadas, com os itens a serem verificados, o imóvel é idêntico. Apesar de isso não se tornar uma prática do mercado. É verdade. Olha, então, rapidinho, o que intrigou a todos foi que a Defesa Civil fez recentemente uma vistoria no condomínio. Foi no dia 1º de junho desse ano. A equipe verificou as condições de segurança da área externa do prédio. Na ocasião, foi orientado inclusive ao condomínio que acionasse a construtora responsável para uma avaliação minuciosa e reparos conforme determina a lei. Essa foi a informação repassada pela Defesa Civil de Vitória. A vistoria, portanto, foi feita na área externa, em local diferente daquele onde ocorreu o desabamento. Vamos falar um pouquinho, então, sobre vistorias, fiscalizações, né? Como é que isso funciona, hein? Olha, Andressa, a gente sempre trabalha focado em 3 aspectos muito importantes. Parte do que o Fernando falou é extremamente importante. Nós precisamos de pensar no Brasil na profissionalização. Nosso país está se desenvolvendo e a gente tem que sair do amadorismo e partir para a profissionalização, né? Desde você, ao assinar um contrato, você ter assessoria de um advogado, da mesma maneira você, ao ter uma assessoria de um engenheiro. Ter uma assessoria de um engenheiro para receber o imóvel, conforme ele falou. Isso, inclusive, é uma coisa que eu não sabia. É muito interessante a gente falar sobre isso. Na área da engenharia, a gente trabalha, você tem 3 linhas de trabalho. A linha da elaboração, que envolve os projetos e tudo aquilo que você idealiza. A linha da execução da obra, que é você fazer a obra efetivamente. E a linha da manutenção. Isso tudo precisa ser verificado e ser acompanhado por profissionais, né? Um imóvel daquele porte, ele recebeu tudo isso, manual de recomendação, esses manuais são específicos de cada edifício. Até porque é um edifício muito recente, né? Exatamente. Tem menos de 6 anos, tem 5 anos e pouco. Então, são esses aspectos que nós precisamos observar. O comprador, o condômino, o cidadão comum, ao adquirir um imóvel desse, é direito dele, por exemplo, procurar o Conselho de Engenharia e perguntar: estou comprando um edifício da empresa fulano de tal. Essa obra está regular com o Conselho? Os projetos estão regulares? Tem as respectivas anotações de responsabilidade técnica, que nós chamamos comumente de ARTs, que é o elo de ligação, é o documento que vincula a responsabilidade técnica por aquele trabalho. É como se você dissesse assim: CREA, diga à sociedade capixaba que esse serviço, que esse projeto está sendo elaborado sob minha responsabilidade. Se a gente tivesse todos esses cuidados e esse serviço que está disponível para a população, você sabe, foi bem projetado, está com responsabilização técnica, foi bem executado, o manual de manutenção aí já entra numa outra seara, nós seguramente teríamos menos infortúnios, como a gente vem encontrando. Mas nesse caso, pelo que a gente sabe até agora, estava tudo em dia a documentação, ou não? A documentação, sim. Mas e o acompanhamento disso, conforme o Fernando disse? Mas essa verificação. Acompanhamento deve ser feito por quem? Pelos moradores? Primeiro é responsabilidade do condomínio, né? O condomínio que manter toda a sua manutenção da obra, as visitas periódicas, todos os serviços de manutenção de todos os equipamentos que existe dentro de uma edificação. A nossa luta, por exemplo, é que a gente consiga implantar já no nosso estado as chamadas inspeções prediais periódicas, né? A gente já tem leis elaboradas e infelizmente não foram ainda aprovadas na Câmara. Isso, né? A gente precisa de buscar para que isso, de acordo com a idade do imóvel, essas inspeções sejam em intervalos de tempo menores, porque Fernando falou e deve falar com você daqui a pouco, tudo isso tem vida útil. Né? Toda a estrutura, até a estrutura de concreto, ela tem uma vida útil. É uma vida útil longa, mas é uma vida útil. Ela qual precisa a ser vida mantida. útil de um prédio? Porque a gente viu ali 4, 5 anos que o prédio acabou de ser construído. Não é vida útil, não acabou ali, né? Não. Lógico. Lógico que não. O prédio é seccionado, né? Então vamos tratar do Gran Parque, da estrutura que a gente entende que é o objeto lá. Uma estrutura tem a vida útil mínima de 50 anos. 50 anos? 50 anos. E aí, se não for cumprido esses 50 anos, se acontecer um desastre desse, a responsabilidade ainda é da construtora? Aí vamos lá, Andressa, voltando para o carro. A garantia do carro é determinada, respeitada as revisões e manutenções periódicas.
A estrutura tem 50 anos de vida útil mínima, Respeitadas respeitado as o que está no manutenções. manual de manutenção que o Gran Park recebeu. Então, aí depende de se o condomínio fez as manutenções necessárias e exigidas pela construtora. Aí vai depender o que vai acontecer a partir de agora. Se foi relatado que foram feitas as manutenções, o problema está com a construtora. Caso não, fica com responsabilidade do condomínio. Isso aí. É claro na norma técnica que rege a engenharia e consequentemente, rege o cidadão comum, tem as atribuições do síndico e da administradora de condomínio, quem seja o caso, e tem as atribuições da incorporadora da construtora. As responsabilidades são definidas, esclarecidas e escritas. Então, na apuração do acidente, vai identificar a causa. Identificando a causa, vai saber de quem era competente de cada um e cada um vai ter que responder. Da mesma forma que o Zé Adilson colocou, ele falou mais cedo comigo, tinha 32 anotações lá. Então, identificou o que é, quem é o responsável de engenharia que participou daquele elemento ali. Esse responsável, esse profissional também vai ter que responder sobre aquele ponto. Entendi. Bom, o nosso assunto, poderíamos ficar aqui até o final do programa, porque realmente é um assunto de interesse de todos nós que moramos em condomínios, principalmente depois que a gente vê uma confusão, um problema como esse, um desabamento como esse que ninguém gostaria de ver, né? Ninguém imaginava ver num prédio de luxo, inclusive, e novo, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, sejam sempre bem-vindos ao Fala Amanhã. E eu só gostaria de falar mais um detalhe. Hoje vai ter uma perícia, inclusive, do Rio de Janeiro que vem para cá. É isso, segundo o CREA? O senhor tem essa informação? Não tem essa informação. Tá, a gente vai apurar e daqui a pouco a gente dá essa informação para você. Obrigada, viu, pelas informações.